Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar uma das fronteiras mais fascinantes e polêmicas da ciência moderna, o congelamento de corpos para possíveis revivências no futuro. Estamos falando da criogenia, uma tecnologia que promete desafiar as leis da natureza e nos oferecer a possibilidade de uma vida além da morte. Será que a criogenia é realmente a chave para a imortalidade? Ou estamos diante de um sonho impossível da humanidade? Vamos descobrir juntos. O que é criogenia? Vamos começar pelo básico. O que exatamente é criogenia? A palavra criogenia deriva do grego krios, que significa frio ou gelo, e genia significa produção ou criação. Na prática, criogenia refere-se à preservação de corpos humanos em temperaturas extremamente baixas, na esperança de que em um futuro distante a ciência seja capaz de reparar os danos causados pelo congelamento e cura das doenças que levam à morte dessas pessoas. A história da criogenia. A criogenia não é um conceito novo. Suas raízes remontam a meados do século XX. Em 1967, o primeiro corpo humano foi congelado através desse processo. Dr. James Bedford, um professor de psicologia na Universidade da Califórnia, foi o pioneiro. Sua preservação, conhecida como Experimento Bedford, ainda está em andamento hoje, mais de 50 anos depois. Bedford foi preservado na esperança de que futuras gerações da ciência fossem capazes de reverter a sua condição terminal de câncer. Como funciona o processo? Agora, vamos detalhar como o processo de criogenia realmente funciona. Assim que a morte clínica é declarada, o que significa que o coração parou de bater, mas as células do corpo ainda estão vivas, uma equipe de especialistas entra em ação. O corpo é imediatamente resfriado usando gelo para reduzir a demanda metabólica e preservar os tecidos. Em seguida, uma solução crioprotetora é injetada para substituir o sangue, com o objetivo de prevenir a formação de cristais de gelo dentro das células, o que pode causar danos irreparáveis. O corpo então é colocado em um tanque de nitrogênio líquido a uma temperatura de menos 196 graus Celsius. A essa temperatura, todas as atividades biológicas cessam completamente, o que significa que o corpo pode teoricamente ser preservado por séculos ou até milênios sem se deteriorar. Casos famosos e mitos. Você já ouviu falar que o Walt Disney está congelado? Esse é um dos maiores mitos em torno da criogenia. Na verdade, não há evidências de que o Walt Disney tenha sido submetido à criogenia após sua morte. No entanto, o mito persiste e é um exemplo de como a criogenia capturou a imaginação do público. Outro caso interessante é de Ted Williams, um famoso jogador de beisebol americano que realmente teve sua cabeça congelada após sua morte, com a intenção de que no futuro ela pudesse ser reconectada a um novo corpo ou mesmo clonado. Os números. Quantas pessoas já foram congeladas? Atualmente, mais de 300 pessoas já foram congeladas em todo o mundo, com a maioria delas nos Estados Unidos e na Rússia. Além disso, há centenas de animais e tecidos humanos que também foram preservados criogenicamente. Algumas organizações são líderes neste campo, oferecendo serviços de criogenia para aqueles que podem pagar os altos custos envolvidos. Esperanças versus desafios. Os defensores da criogenia acreditam firmemente que a ciência avançará a um ponto em que poderemos não apenas curar as doenças que levaram à morte, mas também reparar os danos causados pelo congelamento. Imagine um futuro em que a nanotecnologia possa reconstruir células danificadas e restaurar a função biológica ao ponto em que a vida possa ser reiniciada. Por outro lado, os críticos apontam que não há provas concretas de que isso seja possível. As tecnologias atuais não conseguem reverter os danos causados pela criogenia, e o conceito de reanimar uma pessoa morta levanta inúmeras questões éticas e filosóficas. Questões éticas e legais. A criogenia
não é apenas uma questão científica. Ela também levanta importantes questões éticas e legais. Quem tem direito de ser ressuscitado no futuro? E mais importante, quem terá a responsabilidade de cuidar dessas pessoas? O que acontece se a sociedade do futuro não quiser ou não puder reanimar essas pessoas? E quanto ao consentimento informado, como podemos garantir que alguém que opta pela criogenia hoje entenda completamente as incertezas e riscos envolvidos? Além disso, há questões sobre a alocação de recursos. Deveríamos investir grandes quantidades de dinheiro em criogenia quando há tantas outras necessidades urgentes na sociedade, como a luta contra doenças e fome? Realidade ou ficção científica? A criogenia tem sido um tema recorrente em filmes e literatura de ficção científica. De 2001, Uma Odisseia no Espaço, a Futurama, a ideia de congelar e reviver pessoas no futuro é fascinante. No entanto, a realidade da criogenia é muito menos glamourosa. Até agora, ninguém foi revivido com sucesso após ser congelado, e muitos especialistas acreditam que isso pode nunca ser possível. Discussão: impactos na sociedade do futuro. Vamos imaginar um cenário em que a criogenia se torna viável no futuro. Quais seriam os impactos sociais e culturais? Como a humanidade lidaria com a ressurreição de pessoas que morreram há séculos? Como essas pessoas se adaptariam ao mundo completamente novo, com costumes, tecnologia e valores diferentes dos que conheciam? Podemos pensar em várias situações hipotéticas. Um famoso líder político poderia ser trazido de volta à vida e como isso afetaria as dinâmicas de poder? Ou imagine cientistas do passado que poderiam continuar suas pesquisas em um futuro avançado, mas também há cenários mais sombrios. E se o futuro não tiver recursos suficientes para todos? O futuro da criogenia. Apesar dos desafios, a pesquisa sobre criogenia continua. Empresas ao redor do mundo estão trabalhando em novas tecnologias para minimizar os danos causados pelo congelamento e aumentar as chances de reanimação bem-sucedida. Algumas delas estão explorando o uso de vitrificação, um processo que envolve a substituição da água nas células por uma substância que previne a formação de cristais de gelo. Além disso, a crescente compreensão da biologia e o avanço da inteligência artificial podem um dia nos proporcionar as ferramentas necessárias para superar as limitações atuais da criogenia. Conclusão: assim, chegamos ao fim da nossa exploração sobre a criogenia. É um campo cheio de promessas e desafios, onde a linha entre a ciência e a ficção científica ainda é bastante tênue. Será que um dia conseguiremos superar as barreiras da morte e alcançar a imortalidade através da criogenia? Só o tempo dirá. Enquanto isso, continuamos fascinados por essa possibilidade e pelas questões profundas que ela levanta. E você, o que acha? A criogenia é um avanço promissor ou um sonho distante? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E até a próxima!